Sabemos, vamos glorificar o nosso Deus, vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Deixamos aqui para aprender de Deus, sabemos que Deus é o único Deus existente em todo o mundo, e Ele é vivo, Ele é eficaz e está em nossas vidas. Nós temos que ser gratos a Ele, pelo menos por hoje, pelo dom de respirar. Você está aqui nessa manhã saudável, então vamos engrandecer e louvar o nome do nosso Deus, pois e diz: engrandecido seja o Deus da minha vida, Tu és o único Deus, e merece dom, toda glória e todo louvor. Adore o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Deus é a nossa rocha. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Mais uma vez, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Possamos ser sempre gratos a Deus pela nossa salvação. William 304. Quem tiver o controle, chama aí. Quero ser um vaso de
Ora, Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esses dízimos e ofertas, Senhor, pelas vidas das pessoas que puderam contribuir, Senhor. Nós te consagramos, Senhor, para que seja usado na tua obra, Senhor. Vai abençoando a todos que puderam e os que não puderam, que em outra oportunidade possam contribuir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade, nós vamos à orientação aqui do nosso querido irmão Gustavo, vice-moderador da igreja. Vamos dar continuidade à palavra de Deus. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias aqui em 1 Reis, no capítulo 19 de 1 Reis. Confesso aos irmãos que eu não sou um pregador. Antigamente eu era assim. Eu demorava muito a mensagem, mas depois eu tirei a conclusão que a mensagem não pode passar extrapolando mais de 25 minutos, para não cansar os irmãos. E os irmãos ficavam desejosos de ouvir outra vez. E a Bíblia nos relata, nos diz bem claro, que o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito é sujeito ao profeta. O profeta, o Espírito só atua quando o profeta quer. É como ele vem cheio do Espírito. Só a pessoa só é cheio do Espírito quando ele quer. Quando ele não quer, também o Espírito não força não. Amém, meus irmãos? Amém. Muito bem. Vamos ver o que é que diz aqui. 1 Reis, capítulo 19. Nós seremos breves. Ali 15 para as 9, 15 para as 11, mais ou menos. Umas 11h05 nós estamos encerrando. Vamos ver aqui. Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprove, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo Elias, pois, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Vocês sabem que tanto Eliseu como Elias sempre é acompanhado por um moço para fazer segundo o que eles queriam. Eram homens preparados. Como naquele tempo as mulheres também, as jovens, naquele tempo ele tinha também as suas amas que acompanhavam, até para casamento mesmo, elas acompanhavam, só deixavam mesmo quando elas se casavam. Meus queridos irmãos, nós vamos ver aqui, oração tem poder, a primeira parte. E segundo, a depressão tem solução. A depressão tem solução. Meus irmãos, vocês sabem que Jezebel, uma mulher má, mulher horrível. Eu desejaria que nunca o jovem daqui procurasse uma mulher assim dessa qualidade. Mulher perversa. A mulher, a característica dessa mulher era horrível. Essa mulher, Jezebel. Jezebel, a cidade do sul de Judá, perto do Carmelo. Um indivíduo de Judá, descendência de fundador. Isso aí é importante. Agora, vejamos bem aqui. Jezebel era filha de Ebaú, rei de Sidom. Foi casada com Acabe, rei de Israel. Era princesa, introduziu no reino de Samaria a forma seríaca do culto a Baal, a Astarote e outras divindades finicéias. Com este culto trouxe também ela para os israelitas muitas daquelas abominações que tinha chamado a ira de Deus contra os cananeus. Tão fanática estava Jezebel nessa religião, que em volta à sua mesa reunia ela
450 profetas de Baal. Fora o que ela, isso aí era que estava no palácio. Fora o que ela introduzia, 400 profetas de Baal com ela. Repare que qualidade de mulher horrível essa mulher. Casou-se com Acabe. Acabe também não era muita pessoa muito boa. Acabe era uma pessoa horrível também, esse rei Acabe, rei de Israel. Era um rei que tomou os costumes tudo de Jeroboão, que ele adorava os ídolos e era um dos postos ídolos, era outro idólatra. Por isso que certa vez aquele pastor, o pastor dizendo assim que viúvo só presta a casar com viúvo. Divorciado só presta a casar com divorciado. Jovem só presta a casar com jovem que não tem um compromisso. Cada um conhece o seu temperamento, conhece a sua dinâmica. Então, tanto Jezebel como Acabe eram dois idólatras. Agora, levantou-se um homem, que era, esse homem era um tibista, ele, que era Elias, um homem que se vestia da qualidade, da mesma característica que se vestia João Batista, peles de ovelhas, era um homem simples. A Bíblia não diz que não sempre comia gafanhoto como João Batista comia, mas era um homem simples eles, mas era um homem que amava a Deus. Eu admiro como uma pessoa, tanto mulheres como homens, ama a Deus, ama o trabalho de Deus e tem Deus como prioridade em tudo, em tudo. Elias não era diferente, ele odiava a idolatria. Aqueles deuses que eles faziam lá de Jezebel fazia lá e também Acabe também, eram tudo compassa um do outro, não tinha diferença. A mulher era tão má que um dia esse rei Acabe, ele ficou com um olho, como diz o ditado vulgar, que olho grande da ela. E o rei Acabe ficou tão encantado com a vinha que Nabote tinha lá, vizinho, uma vinha. Essa vinha era muito frondosa, essa vinha era extraordinária. E ele ficou com uma inveja tão grande daquela vinha que pediu a Nabote que vendesse aquela vinha para ele. Olha, o rei tinha condições de ter vinha melhor do que a de Nabote, mas Nabote disse: eu não vou vender não, porque aqui foi dos meus familiares, a minha herança e da minha herança dos meus contemporâneos, não vou vender não. E ele ficou tão angustiado com aquilo, ele disse: eu dou outra melhor, eu compro com o dinheiro que você pediu, eu pago, eu dou outra melhor do que essa, mas eu quero essa aqui. Mas Nabote disse: eu não vendo essa daqui, eu não vendo, não vou vender. Quando Jezebel chegou em casa, que olhou, estava lá o rei Acabe deitado numa cama lá, triste, chorando, sem comer, sem tirar baba, sem nada, lá de cima de uma cama lá. Ela disse: o que é que você tem aí, rapaz, que está desse jeito? Ele chegou e disse: não, porque eu queria comprar essa vinha aqui e Nabote não vendeu. Ele disse: o quê? Você vai possuir essa vinha, você vai possuir essa vinha. Repare que qualidade de mulher, não podia muito dizer: mas meu velho, não tem que ter paciência aí. A gente tem uma outra vinha lá, vamos ver o que a gente pode fazer com essa vinha aqui. Vou conversar com o Nabote direitinho, vamos ver o que a gente pode fazer com você. Mas não, ele ficou, adoeceu porque não ficou com a. E não tem tanta gente assim, mas com inveja, que adoece quando não tem uma coisa. Tomara que no nosso meio não tenha pessoa desse jeito. Então, Jezebel foi, chamou 2 homens de Belial, capa ruim, gente ruim, e levou lá para a praça lá e condenou, e mandou que eles se levantassem contra Nabote, dizendo a Nabote que ele tinha se rebelado contra Deus. E o que eles fizeram? Quem rebelasse contra Deus naquela época ali, era apedrejado. E não fizeram outra solução, apedrejar Nabote. Para poder, Acabe, quando chegou, Acabe agora ficou com a vinha lá. Repare que qualidade de mulher essa daí. E que qualidade de rei dominado, tá certo? Como a gente estudou lá em cima, a mulher submissa ao marido. Mas não dessa maneira, da maneira como Jezebel fazia. Era o que ela queria. Então Elias, como era um homem de Deus, que odiava a idolatria,
Tinha ódio mesmo, queria ver as coisas de Deus lá em cima. E ele disse: ó, tão somente vai dizer lá o Obadias, que o Obadias era o mordomo do rei Acabe. Vai dizer lá ao Obadias que leve esses profetas tudo lá para o Monte Carmelo, leve tudo para lá. Eu vou estar lá também, vou estar lá. E lá você pega um cordeiro lá, pega um cabrito lá, despedaça o cabrito todinho e faça uma fogueira lá, uma fogueira grande. E a esse que responder com fogo, esse Deus que responder com fogo, esse aí que é o Deus verdadeiro. E eles não fizeram outra solução, não tiveram outra solução, levaram lá para o Monte Carmelo, lá todo mundo aceitou, e quando chegou lá, eles fizeram lá, prepararam a lenha, botaram o cordeiro, o cabrito foi cordeiro lá, botaram um holocausto lá, e botaram fogo, mandaram que clamaram, aqueles profetas do Rio, clamaram que mandasse fogo do céu, mas rapaz, não prestou de outra coisa não. Isso ninguém sabe se foi de manhã. Eu sei que passou a manhã todo dia se clamando lá, clamando, e ali ainda mais zombando dele. Disse: rapaz, eu acho que esse Deus de vocês está dormindo. Está dormindo, não foi para alguma coisa, viajou para algum canto aí, e nada, até agora não atendeu nada, e passou a tarde todo dia. Sabe uma coisa? Ele disse: está fazendo paciência, sabe uma coisa? Vai para lá. Restaurou o altar aqui, botou um altar, restaurou o altar. Mandou fazer a lenha todinha ao redor do coelho. Mandou fazer um rego ao redor. Né? Pegou o holocausto lá, o cabrito, né? Espedaçou o cabrito todinho, colocou em cima da lenha e disse: meta água aí, meta água aí. E o camarada jogando no canto d'água, foi tanta da água, que correu água pelo correiozinho da fogueira, correu lá. E ele chegou, clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor, que o Senhor respondesse com fogo, e não deu outra não. Quando o fogo caiu, não ficou nem a água ficou tudo seco. E todo mundo se ajoelhou e disse: só o Senhor é Deus. E ele continuou desse jeito. E Elias mostrou a eles que só Deus é quem está em primeiro lugar em tudo. Imediatamente o que ele disse assim: pega esses 450 profetas, leva para fora e mata tudinho, mata. E foi lá e os outros mataram todos os profetas tudinho. Mas deixa, meu irmão, que quando eles soube, os mensageiros foram lá e disseram a Jezebel pegou a. Eita, mas o quê? Matou meus profetas todinho? Então é uma coisa, viu? Porque ele disse aqui. Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer em tua vida como fizeste a cada um desses profetas. O que é que acontece? O que aconteceu? Elias é o ser humano. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. O que é que vocês podiam pensar que Elias poderia fazer também? Que ele tinha toda a autoridade de Deus, ele tinha tudo para pedir a Deus e Deus fazer. Elias fugiu, Elias correu com medo da morte. É um sentido de depressão. A vida de Elias nem sempre foi fácil. Depois da grave vitória sobre o sacerdote de Baal, Elias teve que fugir da ira de Jezebel, que o queria matar. Ele ficou tão deprimido que até quis morrer. Mas depois do encontro com Deus, ele recuperou o ânimo a viver. Meus irmãos, depressão é coisa terrível. Quantas e quantas vezes eu ia fazer como Elias, aqui, Geraldo Matias, nessa administração dos corais. Quantas vezes saía meio triste, muitas vezes forçando aos irmãos a aprenderem aquilo que os irmãos não sabiam, ensinar a cantar. Muitas vezes fazia isso, eu me sentia também deprimido, eu vou deixar esse ministério. Mas Deus falava quando eu chegava em casa. Deus falava: continua, a obra é minha. Eu vou tirar a diferença aqui de Elias? Não. Todos nós podemos entrar em depressão também, uma depressão fácil mesmo.
Não é brincadeira, não. Ele era um ser humano, Elias era um ser humano. Ele podia correr também, que Jezebel poderia fazer isso também. Não mataram Jesus. Não mataram Jesus. Jesus não podia fazer algo extraordinário na vida desse povo, que o mataram. Quanto mais Elias como servo de Deus. Mas o que eu admiro de Elias foi isso aqui, que ele amava a obra de Deus. Nós não vimos um relaxamento de Elias em nada, a não ser isso aí. Teve medo da morte, teve medo do compromisso. E ele disse: agora tem uma coisa, viu? Você não vai mais entrar nesse ministério, você vai agora ungir o Eliseu para ficar em seu lugar. Não há ninguém substituído na obra de Deus. Ninguém. Não pense que o pastor aqui é substituído, porque não é. Ele é, Deus é quem comanda todas as coisas aqui, meu irmão. Tanto na vida do irmão Geraldo, como na vida de qualquer um de vocês aqui. Ninguém se glorie em estar na igreja de Deus achando que é alguma coisa, não. Quem manda aqui é Papai do céu. Ele é quem resolve tudo. Resolve tudo. Então, Elias confiou em Deus. Então, meus queridos irmãos, depressão não é o fim, como Elias. Assim como Deus ajudou Elias a recuperar, Deus também pode restaurar a vida de quem tem depressão. Depois da sua depressão, o ministério de Elias continuou com a força. Confie em Deus, e a tristeza não durará para sempre. Esperamos. Eu não sei como Elias, depois na continuação, Elias lá na frente, quem leu no primeiro Reis, vai ver do capítulo 16 em diante, ver esse grande servo de Deus, esse homem de Deus. O que podemos fazer? Se espelhar nele. A gente tem que se espelhar no que é bom, tem que se espelhar naquelas pessoas que foram e continuam sendo. Esse que deve se espelhar. Na frente, lá em cima, eu estava dizendo aos irmãos que o que a gente pode fazer, meus irmãos, temos que orar um pelos outros. Temos que cada dia buscar mais o Senhor com sinceridade de coração. O profeta Jeremias sempre dizia: buscai-me-ei e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Jesus está atrás disso ali. É quem nos fala. A mulher samaritana lá no poço de Jacó, ele disse assim: disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E no versículo mais embaixo, no capítulo 4, ele diz: e o Pai procura os tais que assim o fazem. Deus procura pessoas que fazem a vontade dele. Não esteja aqui dentro da igreja para servir o pastor Davi, para servir aqui o líder desse templo, irmão, para servir a um dos irmãos e dar satisfação, irmão. Não, você tem que dar satisfação a Deus. A sua vida depende de Deus. Os nossos irmãos, nós temos que viver unido, uma força com os nossos irmãos, para o prosseguimento do Evangelho. Mas o principal daqui de tudo é Cristo, o centro daqui. O centro é Cristo. Se nós olharmos para Cristo, não olhamos nem para a esquerda, mas para o autor e consumador da nossa fé, jamais, meus irmãos, nós iremos pecar. E o pastor Paulo sempre dizia, eu sempre digo, a gente só peca quando se esquece da palavra de Deus. Se a palavra estiver impregnada no seu coração, ela é inculcada no seu coração, na sua mente, jamais você vai pecar, porque Deus vai iluminar você nessa hora do seu erro. Então, meus irmãos, vamos fazer como Elias fez: combater o mal, combater a idolatria, que nós estamos vendo aí com o que está acontecendo por aí, a idolatria. Você vê nessa campanha aqui, nessa campanha de governo, vimos pessoas aí para o centro de Macumba, eles dançando, pessoas se entregando mesmo ao Xangô. E a gente vemos assim, a gente fica triste, a gente que ama a Deus, que conhece esses homens que lutaram com ele, a gente baixa a cabeça assim, só dá vontade de chorar. Porque a gente vê que o povo, a tendência do povo é procurar o mal, procurar o que não agrada a Deus. E ele diz assim, lá em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é em primeiro lugar. Não existe filhos, não existe pai, não existe avô, não existe pastor, não existe nada. Primeiro lugar, as premissas é de Deus. Pastor Edson Soares dizia, a minha esposa está aí, eu não troco Jesus por ela, nem por filho nenhum, eu não troco. Eu tenho que colocar ele em primeiro lugar, é Jesus. E ele diz assim, aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, casa, fazenda por alguém de mim, não é digno de mim. Não é digno de mim, viu? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. É óbvio que muitas vezes a nossa família nos faz aprender mais uma coisa, mas não se toque muito, fique preso muito em filho, nem fazenda, nem carro, nem nada não, meu irmão. Não fique preso nisso não. Fique preso na palavra de Deus. Mateus, João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nosso futuro, meus irmãos, é lá no céu. Não tenha medo de morrer. Se morrer com Cristo é uma glória. Morra com Cristo, porque a gente tem certeza que lá em cima vai ser muito melhor. Mas quando se fala na morte aqui, tem muito crente que fica com medo. Irmão, não toque nisso, não fala em morte não. Mas se a nossa vitória está na morte, para se encontrar com o Senhor Jesus, qual seria melhor? Se fosse levantar uma mão aqui, vai melhor não? É morrer com Cristo ou ficar aqui? Qual seria melhor? Morrer com Cristo. Morrer com Cristo. Elias, na depressão dele, ele tinha Deus, já vamos dizer que Jesus Cristo naquele tempo era Deus e Jesus Cristo. Ele tinha Jesus Cristo, mas ele entrou porque ele era ser humano. Jesus também passou por um momento difícil. Ele olhou para o Pai assim e disse, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não me abandone, não me abandone. Ele, como ser humano, Jesus, passou nessa situação. E por que você não pode passar, meu Deus? Eu já passei por uma situação dessa, difícil assim. Muitas vezes você quer deixar tudo, achar que não tem solução, mas vai ter solução. Confie no Papai do Céu. Deus está pronto para resolver todos os seus problemas. Quando você tiver um problema que você achar muito difícil, entregue na mão do Senhor para você ver o que ele diz. Salmo 37, versos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, que Ele concederá o que deseja do teu coração. No versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A vida do irmão Geraldo, Deus o consegue firme e forte. Amém. Até chama a sua ficha ou até ele voltar, né? Chama a ficha aí, irmão Daniel, né? Diz que Deus não chamou a ficha dele ainda, então. Mas que Deus, se vir a Deus, vale a pena. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim: se tudo isso, essa pregação de Jesus, essas palavras que a gente escuta de céu, se tudo isso fosse mentira, não fosse verdade, mesmo assim ainda valeria a pena. Porque viver dessa maneira, buscar viver como a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, né? Trazendo transformação à vida do homem, vale a pena. E o beneficiado não é Deus não. A gente pensa que a gente lutando para Deus, para as coisas que Deus pede, Deus é quem é abençoado. Não. Quem é abençoado é eu e é você. Quando há uma transformação de vida, em uma busca, em oração, em uma certeza de que há solução para as dificuldades. Jesus já no Evangelho de João ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para nos trazer essa comunhão com Deus e para onde estamos definitivamente com Ele. Apocalipse vai dizer que na vida do Senhor, quando tiver novos céus e nova terra, não haverá mais choro. Olha
coisa boa. Não haverá mais plano, não haverá mais essa ânsia no coração de problema. Vai ser tudo novo, vai ser tudo diferente. Então, que Deus nos abençoe, nos conceda aos pés dele. Né? O Senhor é Deus. Meus irmãos, alguns avisos, podemos ir embora. O irmão Geraldo veio com a palavra deles, que é terminado 11h05. Louvado seja Deus. Não tem problema se passar um pouquinho, não tem problema nenhum. Louvado seja Deus. Nossa semana, não sabe, mês de janeiro, muitas coisas não estão em atividade, mas a SNHB, quarta-feira, vamos iniciar o último estudo da revista, Os Homens. Né? Quando a gente diz homem, vem lá de 8 anos para cima, até de menos. Se você tiver criança de colo e quiser trazer, ela ficar comportada aí, pode trazer, não tem problema não. Mas quarta-feira, às 19h30, estudo dos homens, os homens estejam presentes. Quinta-feira, às 19h30 também, você está sendo convocado para estar aqui orando. O Geraldo falou de oração aí, o Geraldo falou de busca pelo Senhor. Venha. Você pode pensar, não, mas eu não, na minha mente, não tem nenhum pedido a fazer. Venha pedir pelos outros. Venha orar junto com o irmão, pela causa do irmão. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Venha. Vamos encher essa igreja aqui, não vamos só encher no domingo à noite, não. Vamos estar junto como igreja. Nós somos chamados para estar orando pelos outros. Não é que seja uma troca, mas Jó foi abençoado quando orou pelo outro. Jó não foi abençoado quando orou pela causa dele, não. Embora é importante orar, pedir a Deus. Mas venha orar para o seu irmão, e vice-versa. Venha estar aqui junto, quinta-feira. Geralmente a gente tem a prática de falar quem seria o mensageiro da noite, o mensageiro da manhã, mas eu não vou fazer isso mais não. Sabe por quê? Porque eu já vi alguém escolher qual a mensagem que quer vir ouvir. Então, se você está escolhendo qual mensageiro vai trazer a mensagem, está errado, o negócio está errado. Você tem que saber que é Deus que usa o mensageiro. Então, hoje à noite venha, vai ter um pregador aqui em nome de Jesus, como teve agora pela manhã. Quinta-feira vai ter um mensageiro também. Venha ouvir a mensagem de Deus. Não escolha a pessoa que está pregando, não. Venha ouvir a mensagem de Deus. Porque quem fala aos nossos corações é o Espírito Santo de Deus, independente de quem esteja aqui. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Então, independente de quem esteja aqui à frente, venha, coração aberto, ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Alex lembra das revistas da EBD. Quem fez o pedido, não pegou ainda, procura Alex. Vai lá, pega a tua revista, acerta lá, passa um cheque pré-datado aí com o Alex. Cadê? Vai lá e acerta com ele, marca o dedo, vai lá e pega a tua revista. Acho que é só isso. Então fica de pé comigo, vamos orar a Deus, encerrar este momento aqui na casa do Senhor. Mas o culto continua, não pode estar fora aí, o culto continua em nossos corações em dedicação ao Senhor. Ora comigo, vem à noite, vamos estar aqui juntos, adorando ao nosso Senhor, adorando nossa adoração nessa data de Deus. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, por esse momento que tivemos nessa manhã aqui, Pai, tivemos a oportunidade de aprender de Ti nas classes, de entregar nossa adoração através de música, de orar ao Teu santo nome, Deus, e de ouvir a Tua palavra, Deus. Pai, nos tempos antigos, a importância, principalmente da cultura de Israel, que dava em ouvir Tua palavra, alguém abrir Tua palavra lá, as escrituras sagradas, nos dias de sábado, ou seja lá o dia que era, a importância que se dava aqui na igreja, essa mesma importância que temos que dar nos nossos dias, Deus. Onde Tua palavra é aberta, onde Tua palavra é explanada, é lida, é ministrada nos nossos corações, Deus. Porque na Tua palavra há vida, na Tua palavra há transformação, e a Tua palavra é Jesus Cristo, Deus. Por esse nome de Jesus, muito obrigado por nos dar essa oportunidade, Deus, de aprender mais de Ti, por 2 momentos, Deus. Leva-nos em paz aos nossos lares, e já um restante do dia abençoado na Tua presença. Que possamos compreender, Deus, que o culto continua, Deus. No nosso decorrer do nosso dia, Deus, o culto continua, Deus. Que possamos prezar por estar dentro de Tua presença constantemente, Deus. Que possamos estar Te buscando em oração, como foi falado aqui nessa manhã. Que possamos ter a certeza que o Senhor é o Deus da causa dos impossíveis. O Senhor resolve, Deus, quando há propósito no acontecer, Deus. Que o Senhor está à frente de todas as coisas e todo o poder está em Tuas mãos, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa certeza em nossos corações. Agora nos leva em paz, Deus, aos nossos lares. Livra-nos, Senhor, de todo investido do mal, Deus.
Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos ajuda na caminhada, Deus. Traz-nos à noite para estarmos aqui reunidos como teu povo, te adorando e entregando mais um culto nessa de graça ao teu santo nome. Deus, leva-nos em paz. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe, Pai. Bom almoço a todos.